Primeiro eu queria agradecer ao Padre Fernando por ter me convidado para celebrar essa missa e poder ajudar vocês na preparação do Corpus Christi. Então, o Evangelho nos fala muitas coisas, né? Primeiro, Jesus, ele atualiza a lei. Em outros momentos, ele diz que não veio mudar a lei dos judeus, mas ele veio dar cumprimento à lei, veio levar a lei à plenitude. E a forma que ele leva a lei à plenitude é nos pedir algo mais exigente, só que ao mesmo tempo mais bonito, algo mais difícil, só que ao mesmo tempo mais profundo. Antes, os judeus estavam com a lei simplesmente de não matarás. Muitas vezes esse não matar levava a punição da pessoa, como sempre, né? Mas Jesus, ele pede algo mais. Então ele condena não só o não matar, mas ele condena o ofender uma outra pessoa, ele condena o julgamento ao outro, ele condena os pecados interiores também. Então Jesus, ele vai além da lei, né? Vai além daquilo que estava previsto. Então ele pede algo mais exigente para nós. Então, o Evangelho nos leva a pensar como que estamos vivendo isso, como que vivemos a preocupação pelo outro, como vivemos a caridade com o outro, né? Que não é só o caso de não brigar com uma pessoa, mas é pensar bem, é não julgar, é se preocupar com a pessoa que tem do lado. E ao olhar para a nossa vida, vemos que é super difícil, né? É super difícil não perder a paciência quando as coisas não saem como tínhamos previsto. É super difícil não julgar, às vezes, as pessoas que estão do nosso lado e não concordamos com alguma atitude que essa pessoa faz. Jesus, depois de colocar a importância de cumprir essa lei, ele conecta a oração com a nossa vida de caridade, que ele fala o seguinte: se você está em conflito com o seu irmão, primeiro resolve o seu conflito, depois você oferece aquilo que você tem previsto para colocar no altar. Então Jesus, ele está dizendo o seguinte, da importância de nós unirmos a nossa oração com a nossa vida prática. Às vezes, na nossa vida, elas podem ficar um pouco desconectadas. Temos o nosso tempo de oração, o nosso tempo de rezar o terço, né, de ir na missa, mas chegamos em casa e brigamos com a pessoa que está do nosso lado, ou, às vezes, não trabalhamos tão bem quanto poderíamos, ou as pessoas que estão estudando não estudam tão bem quanto poderiam. E Jesus, ele fala para conectarmos o nosso dia a dia com a oração. Dessa forma, se conectarmos o nosso dia a dia com a oração, vamos encontrar a Deus no meio das coisas que fazemos. É interessante que Jesus, ele viveu 33 anos na terra, e 30 anos foi de vida oculta, e boa parte dessa vida oculta foi trabalhando, né? Foi trabalhando, e só 3 anos foi de vida pública. A gente pode até pensar, poxa, mas não foi um desperdício isso? Por que Jesus ficou tanto tempo trabalhando? Ficou com São José, com Maria, viveu numa família. Ele fez isso para nos ensinar o valor do trabalho, o valor da família e a importância de levarmos a Deus em cada uma das coisas que temos. Então, podemos pedir para Nossa Senhora, né, que ela nos ajude a conectar o nosso trabalho com a nossa oração, de forma que a nossa oração influencie o nosso dia a dia. A gente pode até responder, poxa, mas isso é super difícil. E é verdade, é muito difícil viver o cristianismo na prática. Só que é isso que Jesus nos pede, e com isso ele nos dá todas as graças necessárias. Nos dá o sacramento da Eucaristia, da confissão, e uma série de graças para nos ajudar a encontrá-lo no nosso dia a dia. Tem uma história de um cardeal chamado Vantuá. É um cardeal que ele ficou 13 anos na cadeia, porque o país que ele estava, no Vietnã, eles perseguiram alguns cristãos, e ele, por ser o bispo daquele lugar, foi colocado na cadeia. E quando ele
esteve nesse lugar, ele teve uma grande decepção e um grande momento de crise vocacional. Porque ele pensou o seguinte: poxa, eu me ordenei sacerdote e estou aqui na prisão sem poder fazer nada. E aí, nessa situação, ele tentou buscar Deus e começou a encontrar Deus em cada uma das coisas que ele tinha. Encontrar Deus na dor que ele passava, encontrar Deus na comida ruim que ele tinha na cadeia. E ele foi aos poucos ficando amigo dos guardas que cuidavam dele, até o ponto que tiveram que trocar os guardas que cuidavam dele, porque alguns estavam se convertendo. Ele conta uma história, o cardeal, que antes de ser bispo, ele atendia uma pessoa chamada Jim, G-I-M, né? Ele, todo dia que esse Vantuá estava na igreja, o Jim aparecia, olhava para o Santíssimo, fazia uma genuflexão e dizia assim: Jesus, aqui está o Jim. Pode ser até uma ejaculatória para dizer, nessa preparação do Corpus Christi, e dizer: Jesus, aqui está fulana, Jesus, aqui eu estou. E com o passar do tempo, esse Jim, ele ficou doente e foi para o hospital. E no hospital, os cuidados não eram muito bons, né? E fez com que as pessoas, além das dificuldades que eles tinham da doença, tivessem outras incomodidades. E o Jim, ele começou a visitar todas as pessoas do andar dele. E aos poucos foi melhorando o ambiente que ele tinha. O ambiente do hospital, as pessoas ficavam mais felizes. Depois, o Jim, ele piorou e ele começou a receber a visita das pessoas. É bonito isso. Quando somos generosos com os outros, a generosidade atrai generosidade. Então as pessoas respondem com carinho para nós. Então as pessoas começaram a visitar a essa pessoa. E o quarto dele estava sempre alegre. E um dia esse cardeal foi visitá-lo e viu a alegria que tinha no corredor, a alegria do quarto dele, né? E ele perguntou: Jim, como que você faz para estar assim, sempre alegre e conseguir alegrar os outros? Ele falou assim: você também ficaria feliz se todos os dias recebesse uma visita? Aí essa pessoa perguntou: e quem te visita, Jim? Aí ele falou: Jesus. Todo dia recebeu a Eucaristia. E esse cardeal perguntou: e Jim, o que você fala para ele? E o que Jesus te fala? Ele disse assim: Jesus me fala assim: Jim, aqui está Jesus. Então a gente pode ter essas duas ideias para nos preparar para a festa do Corpus Christi. Primeiro dizer: Jesus, aqui está fulana, e depois escutar essa voz: fulana, aqui está Jesus. Né? Saber que Jesus nos visita sempre. Ele nos visita de plenitude na missa, quando recebemos a Eucaristia, mas visita também quando vivemos a caridade, porque ele mesmo fala: quando tem dois em meu nome reunidos, aí eu estou, né? Sabemos que ele está de forma plena só na Eucaristia, mas também está num lugar de caridade, num lugar de preocupação pelos outros. Então, se temos essa ideia que Jesus nos visita todos os dias, vamos conseguir conectar a nossa oração com a nossa vida prática. Então vamos pedir para Nossa Senhora que nos ajude a viver junto com Jesus durante o dia e assim transmitir alegria às pessoas que estão à nossa volta. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo.